Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de requisitos de software. Nesta aula, nós vamos abordar os diferentes tipos de requisitos existentes. Veremos também quais as diferenças entre eles e qual a importância de cada um. Bom, nós vimos lá nas primeiras aulas sobre requisitos funcionais e não funcionais. Nós veremos novamente aqui, porém com alguns detalhes maiores e, claro, acrescentando outros tipos de requisitos. Primeiro de todos, requisitos funcionais. Como já mencionado anteriormente, os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e tarefas específicas que um software deve ser capaz de realizar. Eles definem as ações que o sistema deve executar em resposta a determinadas entradas, ou seja, a determinadas ações efetuadas pelos usuários. E aí eu trouxe alguns exemplos. Bom, o que poderia ser um requisito funcional? Olha só. O sistema deve permitir que o usuário faça login com o nome de usuário e senha. Isso é uma obrigatoriedade e a partir de uma ação do usuário. Segundo, o sistema deve permitir que o usuário adicione itens ao carrinho de compra e finalize compra. Então, se eu estou fazendo uma loja virtual, obrigatoriamente eu devo ter isso na minha ferramenta para que eu consiga fazer vendas. Então, para que o usuário ele consiga adicionar as compras ao seu carrinho e finalizá-las após, consequentemente, antes de tudo isso, ele precisa acessar a minha ferramenta. Como ele acessa? Login e senha, usuário e senha para poder fazer o login na ferramenta. Beleza? Então aqui é um dos exemplos de 1001 exemplos de requisitos funcionais que eu poderia ter em um sistema, por exemplo. Segundo, requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais descrevem as características e qualidades do software, além de funcionalidades em si. Eles se concentram em atributos do sistema, como desempenho, usabilidade, segurança e confiabilidade. Então, como já foi mencionado em aulas anteriores, são requisitos que destacam usabilidade, segurança ou funcionalidade, porém que não é obrigatoriedade haver em um software. E aí tem aqui alguns exemplos também. O sistema deve ter uma resposta de busca instantânea, retornando resultados em menos de um segundo. Bom, claro que se o meu sistema ele fizer isso, ele é um sistema muito ágil, mas não é uma obrigatoriedade o meu sistema ter isso para ele poder trazer as respostas. Até porque vai variar de acordo com o banco de dados, de acordo com a quantidade de buscas de informações que foram efetuadas, de acordo com toda a robustez do meu software num todo. Então, o meu sistema trazer uma busca instantânea é uma certa qualidade do que ele faz, do que ele pode trazer, mas não é uma obrigatoriedade de ser dessa forma. Segundo exemplo, o sistema deve ser compatível com as diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.0. Então, isso daqui também entra como a qualidade, ou seja, o fato de ele ter uma compatibilidade com diretrizes, beleza? Não que precisa ser uma obrigatoriedade. Então, novamente, requisitos não funcionais são requisitos que existem, mas que não são obrigatórios. Além desses dois que nós já vimos em aulas anteriores, nós temos aqui um terceiro, né? Que é o requisito de domínio. Os requisitos de domínio são específicos para determinado contexto ou área de negócio. Eles são baseados no conhecimento especializado do domínio em que o software será aplicado. Então, vou colocar aqui que existem diferentes tipos de software. Existem software de canais de comunicação, que são CRMs. Existem softwares de modelos ERP. Existem softwares de modelo TMS, existem softwares de modelo WMS, existem softwares de modelo ITMS. Então, cada tipo de software ele tem ali, de certa forma, uma funcionalidade ou um público-alvo. Vamos colocar assim, que ele tem público-alvo. Então, o meu CRM é voltado a canais de comunicação. O meu
TMS e o meu WMS, por exemplo, é voltado a produtos logísticos. Então, a fazer controle e gerenciamento logístico, tanto interno quanto externo, ou seja, na parte de entrega ou coleta de produtos, por exemplo. Já o meu sistema ITMS é um sistema de gerenciamento de TI, por exemplo. Então, cada um dos softwares existentes, eles têm um público-alvo em específico. Então, o meu requisito de domínio, ele se enquadra nisso, nesse determinado contexto de área de negócio. Então, por isso que é falado que eles são baseados em conhecimento especializado do domínio em que o software será aplicado. E aqui tem um exemplo, olha só. Em um sistema de gerenciamento de estoque de uma loja de varejo, um requisito do domínio pode ser, olha só, o sistema deve calcular automaticamente o preço de venda considerando os descontos promocionais e as regras de precificação pré-definidas ou definidas pelo varejista. Então aqui eu estou colocando uma premissa que é um requisito funcional, porém é uma obrigatoriedade de um tipo de software que é voltado ao nicho de quê? Ao nicho de varejo, beleza? Então por isso que eu tenho uma determinada classificação nesse gênero. Temos um quarto, requisitos de interface. Olha só, os requisitos de interface dizem a respeito à interação entre o software e o usuário ou outros sistemas. Eles descrevem como o sistema se comunica com o ambiente externo. Bom, de uma forma simplificada aqui, o que ele está querendo dizer entre os requisitos de interface? Olha só, requisito de interface ele pode ser: sistema deve fornecer uma API REST para a integração com outros sistemas. Então vamos lá. Imagina o seguinte, eu vou colocar aqui novamente o exemplo de um sistema de gestão logística. Então, o meu distribuidor, o cara que possui produtos e faz envios desses produtos para o Brasil como um todo, utiliza um sistema bem conhecido pela maioria que chama SAP. Beleza? Então, esse meu sistema SAP, ele faz a emissão das notas fiscais dos produtos, assim como CTS e qualquer outro tipo de documentação eletrônica que seja necessária. Porém, para que o meu cliente ele tenha o controle como um todo, ele precisa usar a minha ferramenta, só que para ele usar a minha ferramenta, ele precisa fornecer todos aqueles dados ou todas aquelas documentações que o sistema que ele tem lá dentro, que é o SAP, ele disponibiliza ou ele gere. Beleza? Então, quando eu uso a integração, como é mencionado aqui, uma integração de tipo API, eu estou fazendo o quê? Uma ponte de comunicação entre o sistema interno do meu cliente e o meu sistema para que haja a troca de informações, para que um faça a emissão das informações e o outro tenha o recebimento das informações. Esses tipos de requisitos são chamados de requisitos de interface, que ele menciona como que está sendo feita a comunicação, ou como que os dados estão sendo enviados, ou como os dados estão sendo recebidos, por exemplo. Então, esse é um tipo de requisito de interface. Novamente, não é um tipo de requisito obrigatório, mas se eu quiser detalhar ainda mais a minha documentação, detalhar ainda mais os meus requisitos, eu posso estar colocando. Segundo exemplo, olha só. A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil utilização, seguindo os princípios de design de interface moderno. Então aqui eu estou dizendo uma outra especificação que talvez o meu cliente tenha falado da necessidade, que ele usava antigamente um sistema que a interface era muito ruim, não era tão legível, não era tão didática e que ele precisa de uma interface mais intuitiva quando esse software for construído. Então isso daqui não é uma obrigatoriedade. O que eu preciso dar para ele como obrigatoriedade é que o sistema faça o que ele precise fazer como um requisito funcional obrigatório. Agora,
com uma interface intuitiva, que o botãozinho seja arredondado, que a letra tenha um tamanho de fácil leitura, por exemplo. Nada disso é obrigatório, mas entra como um requisito não funcional. Isso entra como uma qualidade para o meu software futuramente. Então eu posso estar acrescentando esses detalhes na minha documentação também, beleza? Bom, e ainda não acabou, nós temos um quinto tipo de requisito que é requisito de usabilidade. Os requisitos de usabilidade estão relacionados à experiência do usuário ao utilizar o software. Eles visam garantir que o sistema seja intuitivo, eficiente e agradável de usar. Então, como eu acabei de mencionar, galera, olha só, o meu sistema ele não tem obrigatoriedade de ter nada disso, mas se tiver, uma maior satisfação eu vou dar para o meu cliente. Por quê? Porque ele vai ter uma experiência mais interativa, mais eficiente, mais agradável, ele vai ter uma facilidade de uso diariamente, beleza? Então, novamente, o que pode ser dado como um requisito de usabilidade, por exemplo? Olha só. As informações exibidas na tela devem ser organizadas de forma clara e legível para facilitar a compreensão do usuário. Ou seja, agrupar informações que são relacionadas ao mesmo assunto em um lugar ou ao mesmo grupo, dividir menus que tenham as mesmas usabilidades em um determinado modo, não deixar nada bagunçado. Isso entra como um requisito de usabilidade. Um segundo exemplo. O sistema deve fornecer feedback visual adequado para indicar ao usuário que uma ação foi executada com sucesso. Então vamos lá. O que seria isso? Seriam mensagens que o sistema pode mostrar para o usuário à medida em que ele faz alguma ação. Então vamos lá. Fui tentar fazer login e senha. Digitei login e senha, pressionei para logar. Putz, não logou. Por que não logou? Então ele vai me informar, olha só, login errado, senha errada, login inexistente, senha errada, não sei, possa ser alguma coisa desse gênero. Se o usuário ele já está logado na ferramenta, ele precisou, por um acaso, subir uma foto, uma documentação, um arquivo dentro do sistema. Eu posso ter ali inúmeras mensagens. Se o arquivo ele subiu para o sistema de forma correta, se deu certo, arquivo subido com sucesso, arquivo upado com sucesso, upload com sucesso. Independente da mensagem, tem que exibir alguma coisa. Se por acaso deu algum erro, arquivo cancelado, arquivo pendente, arquivo aguardando a aprovação. Então, existem algumas coisas que, novamente, não são necessárias por obrigatoriedade, mas são necessárias por qualidade. E aí o requisito de usabilidade entra nesse contexto também. Então, só recapitulando para que nós possamos ter um entendimento geral. Então, nós temos o requisito funcional, que é o que o sistema deve fazer por obrigatoriedade. Nós temos o requisito não funcional, que entram aí como características, qualidades que eu posso colocar no meu sistema, mas não é obrigatório. Temos aqui os requisitos de domínio, que é aquilo que vai haver em específico para um software que é o de um determinado nicho. Aqui está sendo usado o exemplo de nicho como um varejo. O requisito de interface, que é usado para quando há uma comunicação entre sistemas, por exemplo. E aí eu estou dizendo qual que é o meio de comunicação entre esses dois sistemas, como que a informação está sendo enviada, como que a informação está sendo recebida. E o de usabilidade, que é como eu coloco as coisas de fácil usabilidade ou de forma agradável e eficiente ao usuário final, beleza? E por fim temos o requisito de desempenho. Requisitos de desempenho dizem respeito ao desempenho esperado do sistema em relação ao tempo de resposta, capacidade de processamento e uso eficiente de recursos. Um exemplo aqui, olha só. Um requisito de desempenho pode ser: o sistema deve ser capaz de processar simultaneamente 1000 transições ou 1000 transações por segundo. Outro exemplo seria: o sistema de resposta do sistema não deve exceder 2 segundos, mesmo com a carga máxima de usuários. São aqui dois requisitos de desempenho. Eu estou fazendo o que aqui neste caso?
Eu estou estressando a minha ferramenta ao máximo em algumas ocasiões e eu estou dizendo a capacidade do que ele aguenta, do que ele suporta ou do que ele precisa ou do que é necessário ter. Então, daqueles dois requisitos que eram os principais, requisitos funcionais e não funcionais, esse requisito de desempenho, ele entra como um requisito não funcional. Eu posso acrescentar, mas não me é obrigatório possuir, beleza? Então são aqui algumas classificações de grupos funcionais e não funcionais e os subgrupos que podem ser esses listados como foi mencionado nesta aula. Pessoal, de uma forma bem resumida, deixei alguns tópicos aqui que são como um lembrete, tá bom? Vamos lá. É importante destacar que essas são apenas alguns exemplos de tipos de requisitos que podem ser encontrados em um projeto de desenvolvimento de software. Novamente, isso vai variar do contexto, vai variar do nicho, vai variar do tipo de software, vai variar se é um programa, se é uma aplicação, se é uma ferramenta, se é um serviço e assim sucessivamente. Cada projeto terá seus próprios requisitos específicos e é uma responsabilidade do analista de requisitos identificá-los adequadamente. Então, você, como analista de requisitos, você, como analista de processos ou como analista de negócios, por dever, deve saber identificar e mapear cada uma das necessidades obrigatórias e não obrigatórias também dentro do seu sistema. Lembre-se de compreender os diferentes tipos de requisitos. É fundamental para a análise adequada das necessidades do sistema. Então vocês precisam entender o que é o requisito necessário, obrigatório, o que é o requisito funcional, o que é o requisito que entra como característica, qualidade ou descrição, que é o requisito não funcional. E aí vocês vão destrinchando o que é um requisito de desempenho, o que é um requisito de usabilidade e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham entendido cada um deles. Espero que vocês consigam diferenciar cada um deles. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham absorvido, principalmente que vocês consigam colocar em prática. Me despeço por aqui. Fica com Deus e até breve.